pessoal, tudo bem? Eu sou André Fraga e vou apresentar nesse vídeo algumas reflexões sobre a pesquisa que eu desenvolvi intitulada O Mito Getúlio Vargas, Imaginário Popular 70 anos após a sua morte. Bom, o objetivo do estudo foi analisar o resultado das 600 respostas ao formulário com 10 perguntas a respeito da avaliação que os participantes fizeram da figura do ex-presidente Vargas e do governo dele. Eu resolvi então, para esta fala, vou apresentar aqui hoje para vocês, selecionar 2 perguntas para analisar as respostas dadas a elas e, consequentemente, compreender o imaginário sobre Getúlio Vargas abordado nelas. Bom, a primeira questão escolhida foi justamente a primeira do formulário, que perguntou aos participantes se eles já tinham ouvido falar da figura do Getúlio Vargas. Bom, qual foi o resultado que a pesquisa apresentou em relação a essa primeira questão? 75,5% dos entrevistados responderam que já ouviram falar muitas vezes do Vargas. 19,8% responderam algumas vezes. Se a gente somar essas duas porcentagens, temos que 95,3% dos entrevistados ouviram sobre Vargas com alguma frequência. Por outro lado, 4,2% afirmaram ter ouvido poucas vezes e 0,5% que nunca ouviu falar do Vargas. Somando essas duas porcentagens, temos apenas 4,7% do total, ou seja, a esmagadora maioria da população sabe quem foi Getúlio Vargas, tendo em vista que somente 0,5% dos entrevistados ignoravam tal figura histórica, o que representa 3 entrevistados num universo de 600. E aí a pergunta que fica é: como a gente pode explicar essa popularidade do Getúlio Vargas? Aí eu apresento aqui então, na minha fala, 3 aspectos que podem nos ajudar a compreender isso. O primeiro é a questão da longevidade do Vargas como presidente do Brasil. Afinal, ele ficou quase 19 anos no poder. Então, esse assunto acaba sendo bastante abordado na escola. E isso se fortalece, esse argumento se fortalece com o fato de que a maior parte dos nossos entrevistados nessa pesquisa estavam cursando o ensino médio ou já tinham concluído ele. O segundo aspecto é a forma trágica como Vargas morreu, no Palácio Presidencial, ainda no exercício do poder. Sem dúvida, essa especificidade provoca um impacto em quem entra em contato com essa história, que dificilmente é esquecida. E o terceiro é a quantidade de ruas, avenidas, escolas, hospitais, praças, entre outros espaços públicos que levam o nome do Getúlio Vargas, muitos deles batizados durante o próprio governo Vargas, principalmente no período da ditadura do Estado Novo. Agora então, entrando na segunda questão que eu queria abordar aqui com vocês hoje, então a segunda questão que eu escolhi foi a que perguntou aos participantes, politicamente, qual vertente ideológica, na avaliação deles, o Getúlio Vargas representaria. Aí qual foi o resultado que a pesquisa apresentou? 47,8% dos entrevistados afirmaram que Vargas era de direita, 28,7% que ele seria fascista, 17,8% de esquerda e 5,7% comunista. Como a gente pode avaliar esse resultado? Então, primeiro, lembrar que, atualmente, há um consenso na historiografia de que o ex-presidente foi um político de direita. É assim que ele é apresentado nos livros didáticos, inclusive. E aí não é à toa que quase metade dos entrevistados optou por essa alternativa. Ele é de direita. Contudo, a pesquisa mostra que ainda é muito forte a identificação do ex-presidente com fascismo. Essa foi a segunda opção mais escolhida. A explicação para isso também está na historiografia. Uma parte significativa da historiografia das décadas de 1970 e parte dos anos 80 investiu na visão de que o governo Vargas, principalmente a sua ditadura, poderia ser considerado um regime totalitário,
tal qual o nazismo e o fascismo. Segundo essa interpretação, ele teria conseguido o controle total da sociedade, sem que houvesse qualquer espaço, mínimo que fosse, para o pensamento contrário ou para as oposições. Seu governo seria totalmente coeso, sem contradições e divergências de projetos de país entre os seus ministros. A classe trabalhadora serviria apenas como massa de manobra para os ideais do presidente, sem qualquer margem de autonomia para avaliar e escolher as melhores estratégias para alcançar uma vida melhor. Agora, a historiografia atual, ela relativiza essa interpretação de um governo totalitário e fascista do Vargas. De fato, houve, isso não podemos negar, de fato houve a influência do nazismo e do fascismo no governo Vargas. Por exemplo, na criação dos departamentos de propaganda e censura, como o principal exemplo é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Mas não houve um controle absoluto. A classe trabalhadora teve alguma autonomia e houve muitas contradições entre os próprios ministros do Vargas, que muitas vezes apresentavam projetos distintos para o país. E aí eu considero que um caso que é bem revelador de qual era, afinal, o posicionamento do Vargas é o caso da criação da juventude brasileira, que ela revela o limite imposto pelo Vargas de até onde ele abraçava ou não o fascismo. Então, como foi o caso da criação da juventude brasileira, Francisco Campos, que era ministro da Justiça, propõe em 1938 a criação de uma organização nacional da juventude. A ideia é criar milícias entre a juventude, armando os jovens. A administração varguista então avaliou o projeto e não aprovou nos moldes originais, apresentados por Francisco Campos. A proposta de militarizar os jovens e armá-los não foi levada adiante. E em 1940 foi criada a Juventude Brasileira, apenas como uma organização de culto aos heróis nacionais, ao hino e à bandeira, esvaziando o seu sentido original. Ou seja, o Getúlio Vargas ele pisa no freio. Havia um limite entre o seu governo e o fascismo. O que mais chama a atenção nas respostas a essa pergunta é a quantidade expressiva dos entrevistados que considera Vargas de esquerda ou comunista. Foram 23,5%. Essa interpretação é a mais chocante. Considero essa a mais chocante porque não há nenhum elemento político nos estudos que a historiografia produziu e que os livros didáticos apresentaram que faça algum tipo de associação entre Vargas e as esquerdas. Ao contrário, na verdade, sempre reforça o combate implacável que Vargas fez ao comunismo e aos seus simpatizantes, principalmente após a chamada intentona comunista de 1935, que possibilitou ao governo criar toda uma estrutura de Estado para combater e prender pessoas ligadas à esquerda. Então, por que ficou nos entrevistados esse imaginário de Vargas ligado à esquerda? Aí eu considero que a explicação para isso está ligada a determinadas posições nos dias de hoje que são identificadas com a esquerda e que, por coincidência, Vargas é lembrado por defender também essas questões. Então, que questões? Como a defesa dos interesses nacionais em relação aos interesses externos, a defesa de uma maior intervenção, participação do Estado na vida social e a defesa da classe trabalhadora e a melhoria de vida delas. Bom, como meu tempo é limitado, eu fico por aqui com a análise dessas duas perguntas do formulário. Então, um abraço para todos e todas e um ótimo evento para vocês. Bom dia a todas e todos. Eu sou Carla Silva, doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. Eu quero primeiramente agradecer o convite do professor Guilherme e parabenizá-lo, em conjunto com a professora Maíra, pela organização do evento 70 anos da morte de Getúlio Vargas, construção de memória e legado político, em parceria com o grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, do qual faz parte. Bom, a provocação inicial das nossas falas foi uma pesquisa de opinião realizada em 2 momentos. O questionário foi aplicado no início dos anos 2000 e replicado em 2024, que nos proporcionou comparar os dados mais de 20 anos depois, além de, claro, ter acesso a como as pessoas viam e veem o regime Vargas, os governos Vargas, né?
A pesquisa foca nos anos 30 a 45. Assim está nas perguntas, talvez alguns aqui tenham respondido o questionário da pesquisa. Mas é muito difícil excluir da memória coletiva os anos do que a academia chama de segundo governo Vargas, o governo de 51 a 54. As pessoas tendem a ver os governos do presidente Vargas como uma unidade. Na verdade, alguns estudos mostram que a memória que ficou de Vargas mistura os elementos do governo ditatorial e do governo trabalhista. No que me coube analisar dos resultados da pesquisa, a questão que setor econômico foi o mais beneficiado na era Vargas, teve um padrão bastante parecido das respostas nos dois momentos. No momento 1, né, no início dos 2000, e no momento 2, agora em 2024. Então, para minha análise, faz sentido somar os percentuais nas respostas, né, os percentuais de respostas para a indústria e para a siderurgia, porque se entende a siderurgia como parte desse processo de industrialização, né? Que fica em torno de 76% a 78%, né? O café ficou entre 15% e 20%, um leve aumento de 2000 para 2024. Então, é muito significativo que quase 80% das pessoas que responderam entendem que a indústria, também considerando a siderurgia, né, foi o setor econômico mais beneficiado na era Vargas. Dito isso, eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre o artigo que eu estou trabalhando, que pergunta como o governo Vargas, ou como Getúlio Vargas, como o governo Vargas construiu a imagem do Brasil potência industrial. E aí eu começo apresentando para vocês um trecho, né, de uma, não do filme, mas um trecho da legenda de um filme, né, de um filme atualidade, que o filme atualidade é como se fosse um telejornal de hoje, só que passava no cinema. E ele foi produzido pelo governo em 1941. Então as imagens eram acompanhadas da seguinte legenda: resolver o problema siderúrgico é encaminhar a solução de todos os problemas brasileiros. Nenhuma nação se emancipa economicamente sem produzir ferro e aço. Subscrevam ações da Companhia Siderúrgica Nacional. As imagens mostravam as fornalhas da siderúrgica, trabalhadores nos fornos de alta temperatura, o ferro fundido, grandes galpões repletos de trabalhadores. E a siderurgia era apresentada como a solução de todos os problemas brasileiros. Então, percebam que há sim um esforço de fazer a industrialização do país concretamente. Mas também, e isso chama atenção, há um esforço em convencer as pessoas de que esse era um bom e necessário caminho. As imagens das indústrias, dos trabalhadores, das fábricas, das grandes fábricas, dos empreendimentos do governo, das hidrelétricas eram constantes nesses filmes. E por que isso é importante? Porque o governo Vargas, desde o início dos anos 30, investiu em órgãos de propaganda, tendo tido 3 órgãos antes da criação do famoso DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. Conforme os dados de despesa da União por órgão, dados da série histórica do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, o Departamento de Imprensa e Propaganda recebeu, em 1940, que foi o seu primeiro ano de atuação, ele foi criado no fim de 39 e o primeiro ano de atuação foi em 1940, um orçamento quase 3 vezes maior do que o seu co-irmão, o Departamento de Administração do Serviço Público, que era um órgão muito importante, responsável pela organização e centralização de todo o serviço público nacional. O DIP apresentou, assim, né, despesa crescente ao longo dos anos 41, 42, 43 e em 44, o valor destinado ao órgão havia mais do que dobrado em relação a 40. Esses recursos eram destinados também para censura, como a gente sabe.
mas também e principalmente para a produção da propaganda. Filmes, revistas, livros, cartilhas, todo tipo de material. Isso criou um acervo do que foi o governo Vargas, essa pujança econômica. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente pensar é o quanto da nossa memória não é construída, não faz parte de um projeto de enquadramento da memória coletiva, não faz parte de um projeto de poder. Então, quando a gente vê as respostas dadas nessa nossa pesquisa, todas essas perguntas vêm à tona, né? E eu não tenho as respostas, isso é muito difícil de mensurar, mas eu penso que vale a reflexão. Muito obrigada pela atenção de vocês, tenham um bom evento. Olá, meu nome é Thiago Fidelis, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. E nessa comunicação, a ideia é fazer um panorama bem rápido em relação às principais características e, de certa forma, a repercussão de dois jornais em relação à morte do Vargas. E aí, por que esses dois jornais e por que essa comparação? Que foi a base da minha tese de doutorado. Que publiquei em livro também, o lançamento em 2022, que tem divulgado nas redes do grupo de pesquisa. E qual que é a ideia de fazer essa breve reflexão aqui? É importante salientar que a chamada grande imprensa, e aí eu estou entendendo os jornais impressos, fazendo esse recorte um pouco mais específico, até pela questão do tempo. Jornais impressos, eles eram de maneira geral de oposição, e aí eu estou especificando mais ainda, os jornais de maior tiragem, que tinham as maiores circulações, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que eram os mais vendidos ali no momento. Esses jornais, de maneira geral, faziam oposição ao Vargas, essa oposição estruturada principalmente pelas ações do Vargas no poder lá no Estado Novo, com as ações do DIP. Então, havia uma questão, essas publicações elas tinham um pouco de receio desse retorno, além também de interesses, passavam por questões econômicas, por aspectos também políticos, mas aí que são mais abrangentes. Dos jornais aí que faziam franca oposição ao Vargas, eu destaco o Estado de São Paulo, o Estadão, que na época era o jornal de maior tiragem do Estado de São Paulo, um jornal já tradicional, fundado pela oligarquia cafeeira no século XIX, e essa publicação, principalmente nos textos do Júlio de Mesquita Filho, que era o dono e o diretor do jornal na época, principalmente pelas mãos dele, era feita uma oposição sistemática ao Vargas. O Júlio de Mesquita Filho se referia sempre a ele em seus textos como ex-ditador. E não havia nenhum texto, não havia nenhum sinal de complacência ou de aspectos positivos. Pelo contrário, o Júlio de Mesquita Filho ele tinha uma ideia muito parecida com aquela frase clássica escrita pelo Lacerda lá na Tribuna da Imprensa, de que o Vargas deveria ter sido banido da política após o final do Estado Novo. E o fato dele não ter sido banido foi considerado um erro gigantesco por parte do Júlio de Mesquita Filho, assim como a possibilidade dele se candidatar e ele ter sido eleito. Foi considerado aí um grande absurdo, algo que não fazia sentido. Então, havia uma oposição sistemática ali no jornal, e conforme foram tendo os momentos de crise
no governo do Vargas, essa oposição foi aumentando e, como contraponto, a gente tem A Última Hora, que é um jornal que foi criado pelo Samuel Weiner, né, logo no começo do governo Vargas, em 1951, e foi um jornal que, embora não se colocasse como porta-voz do Vargas, na prática acabou assumindo esse papel, principalmente nos momentos de crise política, né? E o próprio Última Hora, de certa forma, acabou sendo um vetor importante dessa crise, mesmo que de maneira involuntária, já que o jornal foi criado em 51 e pouco tempo depois já estava entre as maiores circulações do Brasil, né, ali do Rio de Janeiro. Então é um jornal que ele nasceu com uma estrutura muito imponente, com uma linguagem mais dinâmica do que os outros jornais, e isso acabou despertando, né, ciúmes e também aí problemas com as outras publicações, e a partir da CPI da Última Hora de 53, que de certa forma, né, o governo Vargas começou a entrar numa espiral de crise que ele não conseguiu sair mais, né? Então, o interesse, né, para finalizar de maneira rápida, é indicar como que em dois jornais da mesma época, noticiando os mesmos fatos, a gente via dois Brasis, a gente via dois Vargas, né? Pelo Estadão, o Vargas era um crápula, né? Era pintado praticamente da mesma forma que Mussolini, né? Salazar, era colocado como uma figura execrável, era o que tinha de mais arcaico e pior no poder. Já na Última Hora, exatamente o contrário. O Vargas era um líder dinâmico, era um líder inovador, né, que tinha trazido ao Brasil uma modernidade, uma forma de se pensar política que não era conhecida antes, né, e o Brasil caminhava para o futuro, o Brasil caminhava de maneira sólida e positiva a partir dessas inovações, essas características relacionadas ao Vargas, né? Bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui desse evento e dessa mesa. Eu gostaria de enviar uma saudação para o Thiago e para o Guilherme, os organizadores, e agradecer por esse espaço. Eu quero compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei para falar sobre o tema que eu escolhi, que é Getúlio Vargas e os comunistas, alinhamentos e contradições nas páginas da Editorial Calvino. Bom, a Editorial Calvino foi o meu objeto de pesquisa no meu mestrado, na minha dissertação. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um fragmento desse texto, que inclusive está para sair em livro, já está em pré-venda no site da editora Alma Revolucionária, para quem se interessar. A Calvino ela teve duas encarnações enquanto editora. Nos anos 30, entre 30 e 35, o Calvino Filho, o José Calvino Filho, ele inicia sua editora já ali com uma propensão bastante evidente ao comunismo e ao marxismo, ainda que o catálogo da editora fosse muito maior do que isso ali naquele momento. Ele edita livros de outras tendências políticas e também edita livros que não necessariamente são políticos do ponto de vista partidário. Então a Calvino Filho Editor dura até 35, inclusive ela acaba sendo atingida pela repressão do governo Vargas, que vai se tornar uma repressão bastante forte e muito presente depois do levante comunista de 35, da intentona de 35, ainda que tenha começado antes, né? Depois essa editora volta nos anos 40, já no momento ali que o PCB
tira sua linha política de união nacional, de apoio ao Getúlio, no contexto da Segunda Guerra Mundial, que era uma determinação do movimento comunista mundial de apoio aos governos que lutassem contra o nazifascismo. E assim faz o PCB, sendo a Calvino aí a sua primeira editora a ser, de fato, organizada nesse período de reorganização do próprio partido, ali nos anos 40. Então, só para contextualizar aí a editorial Calvino. Quando a gente olha lá para os anos 30, a gente vai ver que esse editor, que tinha um alinhamento com os comunistas, ele lança um livro do Getúlio Vargas, que é um livro organizado pelo José Pereira da Silva, que é um sujeito que eu devo falar que eu não consegui encontrar muitas informações sobre ele, na verdade nenhuma, só o nome que vem aqui na capa, na contracapa do livro. E esse é um livro, então, que na verdade é uma grande compilação de discursos do Getúlio. E nesse livro, então, a gente tem ali no prefácio, né, o José Pereira falando que esse livro só foi possível pelo patriotismo do Calvino Filho, pela boa vontade, digamos assim, de editar esse livro. Ele chama o Vargas de ditador nesse prefácio, mas não é com uma conotação negativa, pelo contrário, né? Se a gente pensar na tradição positivista, não necessariamente a democracia social ela coincide com a democracia política dos liberais, né? Então, enfim, não é nada estranho para esse universo do qual vem o Getúlio, mas o fato é que uma editora que tinha ali uma proximidade já com o Partido Comunista do Brasil, ela lança um livro do Getúlio Vargas com, né, os seus discursos e a sua interpretação desse momento da história da campanha da Aliança Liberal até 1934. Apesar, né, dessa boa vontade, digamos assim, do Calvino Filho, ele vai sofrer com a repressão que vinha crescendo a partir de 34 sobre aquela chamada literatura marxista. Então, ele, apesar de publicar outras coisas, inclusive de ter publicado o próprio Getúlio, ele sofre com essa repressão e a editora acaba fechando ali em 35 e ele vai sofrer uma série de processos, inclusive o Filinto Miller, né, fica bastante ali no pé do Calvino até 37, quando de fato ele desaparece do mapa e a editora ela deixa de existir. Quando a gente pensa ali, né, nos anos de retorno, né, do Calvino, já nos anos 40, a gente vai ver que é um momento em que a editorial Calvino é reorganizada como a primeira grande editora ligada ao PCB, e agora essa ligação ela é escancarada. O Calvino Filho agora publicamente se coloca como um militante do partido, coisa que ele já era, mas não publicamente, né? Agora é uma coisa escancarada para todo mundo saber. E aqui é o momento em que o PCB segue a sua linha de união nacional, de apoio ao governo Vargas. Então, o José Calvino Filho, ele lança uma série de livros com prefácios muito elogiosos ao Getúlio, né? Como, por exemplo, esse aqui, O Missão em Moscou, que foi um livro bastante importante para a editora, assim como O Poder Soviético. E ali ele, enfim, é até curioso, porque ele faz um texto até meio exagerado, né? Ele, como aqui eu coloquei um trecho para vocês darem uma olhada, ele vai falar que o Lenin está errado, que a igreja estava errada no trato da questão social e que o Vargas era o único que estava acertando, pensando em termos mundiais. Então ele vai falar que o Getúlio, que o Vargas era um observador sereno, objetivo, realístico, que tinha uma cultura superior, que a legislação social que o Vargas cria é o que tem de mais avançado do ponto de vista de direitos para o proletariado. Então, assim, na verdade, é mais do que um elogio, é uma ode à figura do Getúlio, né? Isso vindo de um editor comunista. E
apesar, né, desse alinhamento, a gente continua tendo as tensões aqui. Tanto que nesses telegramas que eu tive acesso lá no Arquivo Nacional, o Calvino reclama diretamente para o Getúlio da censura que o DIP ainda colocava ali na ordem do dia, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, apreendendo livros, o que obviamente acarretava em custos para a editora. O Calvino reclama que ele tinha muitos funcionários, né, para manter, que ele não podia ficar lidando com essa perda, né, dos livros, com essas apreensões pela polícia, e ele reafirma o apoio dele ao Vargas nesses telegramas, né? Eu acredito que eles não tiveram resposta, pelo menos eu não encontrei no arquivo, mas aqui já fica bastante evidente como que essa relação ela é inevitavelmente tensa, né, de uma editora que é uma editora comunista com o governo Vargas, mesmo no momento de alinhamento político do PCB com o governo Vargas, pensando nessa linha de união nacional. Já em 1947, depois que o Vargas já não está mais no poder, o Calvino ele lança essa revista Divulgação Marxista e nela um artigo, o Estudemos o Marxismo, em que ele faz críticas ferrenhas ao governo Vargas, principalmente no período do Estado Novo. Então ele vai chamar ali o governo, né, de um governo de notórios fascistas, ele vai falar que era um governo que buscava censurar o livre pensamento. Então é muito curioso, porque é o mesmo Vargas, ou é o mesmo governo, que ele elogiava muito, que ele fazia odes naqueles prefácios lá dos livros dele entre 44 e 45. E agora, enfim, mudou completamente. Parece que ele está falando de um outro Getúlio, ele está falando de um outro governo. Agora, enfim, que ele talvez não tenha mais essa obrigação de elogiar o Getúlio por questões político-partidárias. Então, a gente pode pensar que o posicionamento dúbio do José Calvino Filho, ele espelha as mudanças na linha política do próprio PCB, hora de apoio, hora de oposição ao Vargas. E isso vai ser uma tônica na relação do PCB com o PTB nas décadas seguintes também. A gente vai ter momentos de ferrenha oposição do PCB aos trabalhistas e outro momento bastante importante de aliança, que vai ser ali a partir do fim dos anos 50, com a Declaração de Março de 58 dos comunistas, e o início dos anos 60. Então essa foi uma tensão que sempre existiu, e a possibilidade de aliança, que também existiu entre essas duas forças políticas, sempre ali na chave do nacionalismo e da defesa da soberania nacional. Em todos os momentos, seja nos anos 40, 50 e 60, foi isso que uniu os comunistas, seja com Vargas ou seja com os seus herdeiros políticos, né? Pensando principalmente o João Goulart lá nos anos 60. E aqui fica a imagem que eu achei propícia para encerrar a minha apresentação, do momento em que o Vargas e o Prestes estão no mesmo palanque, já ali na campanha eleitoral pós-45. E o jornal não se fez de rogado, né? Ele fala o seguinte: foi Deus quem os fez, é verdade, e foi o diabo quem os juntou, é bem certo. Então essa relação que sempre foi tensa entre comunistas e trabalhistas, quando ela entrava em momentos de aliança, incomodava muito claramente os setores liberais. Isso é algo importante para a gente refletir quando pensa nesse tema. Então já estourei meu tempo, espero que vocês tenham gostado e a gente possa continuar esse diálogo aqui por outros canais. Muito obrigado pela atenção.